Saudações aos colegas em especial ao docente Abílio Muxanga. Eu sou Arnaldo Silva, estudante de Contabilidade e Auditoria, curso de curso de Contabilidade e Auditoria. Eu vim aqui apresentar mais uma norma sobre a orientação do docente Abílio Muxanga. É uma norma baseada naquilo que é a norma 26, que nesse caso, estamos a falar da norma de contabilização dos subsídios do governo e divulgação do apoio ao governo, seja do governo, né? E esse trabalho, ou seja, esse trabalho contém uma determinada estrutura, que nesse caso temos aqui a estrutura. Nesse caso que ao longo desta apresentação eu iria abordar sobre os objetivos da norma, o âmbito, tipo de subsídios do governo, ou seja, tipo de subsídios do governo não monetários, apresentação de subsídios relativos a ativos, apresentação de subsídios relativos a rendimentos, apoio do governo e, por fim, irei demonstrar com um caso prático como é que funciona esta norma de uma forma prática. Bem, indo àquilo que é o objetivo desta norma, tenho a salientar que esta norma ela tem como objetivo estabelecer aquilo que é o tratamento contabilístico dos ativos, ou seja, dos subsídios, nesse caso do governo, né? Das quais as divulgações que devem ser feitas em relação aos subsídios do governo e as outras formas de apoio, nesse caso do governo. Temos o âmbito, salientar que o âmbito, no caso dessa norma, nesse caso, são subsídios do governo cuja a primeira condição é a de que a entidade que o recebe deve adquirir ou constituir ativos de longo prazo, não é? E pode também existir aquilo que é a condição limitando o tipo ou localização do ativo ou período durante o, o qual esse ativo pode ser adquirido ou detido. E temos aqui aquilo que são os subsídios do governo, não é? Os subsídios do governo podem ser classificados, não é, da seguinte maneira ou da seguinte forma. Podemos nós encontrar subsídios ao investimento, subsídios relativos a rendimentos, e também, além desses dois subsídios, também nós podemos encontrar outros subsídios, não é? Bem, quanto aos subsídios ao governo, nós podemos encontrar os ativos amortizáveis e também ativos não amortizáveis, não é? E também nos subsídios relativos a rendimento, nós podemos encontrar os relativos a gastos já incorridos e também relativos a gastos a incorrer. E nos outros subsídios, já nós vamos ter aquilo que é o empréstimo, sem reembolso ou juros. Bem, nós podemos tentar perceber de uma outra forma acerca dos tipos de subsídios, onde nós podemos dar um pequeno exemplo. Por exemplo, nos subsídios ao investimento, nós podemos ver um simples exemplo onde nós podemos ter o dinheiro, né, para comprar uma máquina, não é? O dinheiro para comprar uma máquina. E também nos subsídios relativos ao rendimento, nós podemos ter aquilo que é o dinheiro para ajudar a pagar os salários, não é, dos trabalhadores ou a conta de energia. Nesse caso, estamos a falar da conta gastos, não é? Então, esses dois exemplos estão relacionados com subsídios do investimento e subsídios relativos a rendimentos. Nesse caso, como é que elas podem funcionar, ou seja, como é que elas funcionam, ou como é que os subsídios ao investimento e os relativos a rendimentos, como é que os dois funcionam, né? Então, nos subsídios ao rendimento, nós estamos a falar de uma compra, nesse caso, vamos lá, de uma compra de uma determinada máquina qualquer. E aos relativos a rendimento, subsídios relativos a rendimento, né?
estamos a falar do dinheiro que é para ajudar a pagar os salários, nesse caso dos trabalhadores. Em seguida, temos subsídios do governo. Os subsídios do governo podem incluir aquilo que são os subsídios não monetários, mensurados pelo justo valor, e só devem ser reconhecidos após existir aquilo que é a segurança razoável de que a entidade cumprirá as condições a eles associados. Os subsídios também serão recebidos. Bem, quanto aos subsídios do governo, vamos lá, se o governo, por exemplo, prometer dar-nos um fundo, nesse caso de apoio, nós só registramos na contabilidade quando tivermos a certeza ou seja, a certeza absoluta de que vamos cumprir as regras exigidas e de que o dinheiro vai mesmo cair na nossa conta, nesse caso na nossa conta bancária. Então, é assim como os subsídios do governo eles funcionam. De seguida, temos subsídios do governo não monetários. Nos subsídios do governo não monetário, nós podemos entender que um subsídio do governo pode tomar aquilo que é a forma, nesse caso, de transferência de um ativo não monetário, né? Estamos a falar da transferência de um ativo não monetário, como, por exemplo, um terreno ou outros recursos para o uso da entidade ou de uma determinada empresa, né? É um ativo não monetário, né? Um terreno é um ativo não monetário. Então, nessas circunstâncias, é usual avaliar o justo valor do ativo não monetário e contabilizar quer o subsídio, quer o ativo por esse justo valor. Então, alternativamente, quer o ativo, quer o subsídio podem ser registrados por uma quantia, estamos a falar de uma quantia nominal. Vamos lá. Se, por exemplo, o governo, por exemplo, doar um terreno em vez de dinheiro, se o governo doa um terreno em vez de dinheiro, nós primeiramente avaliamos quanto esse terreno vale hoje, não é? Ou seja, e no mercado, ou seja, quanto esse terreno vale hoje e no mercado também. Nesse caso, estamos a falar daquilo que é o justo valor. Ao avaliarmos quanto é que esse terreno vale hoje, nós estamos a falar do justo valor. E nós temos que, ou seja, podemos registrar tanto o terreno como o subsídio por esse mesmo valor do mercado. Em seguida, temos a apresentação de subsídios relativos a ativos. Bem, os subsídios do governo relativos a ativos incluem subsídios não monetários, nesse caso mensurados pelo justo valor, eles devem ser apresentados no balanço ou como rendimento diferido, deduzindo o subsídio para apurar aquilo que é a quantia registrada do ativo. Vamos lá, se por exemplo, se recebermos uma quantia, nesse caso estamos a falar de 1 milhão de meticais para comprar um determinado equipamento, vamos lá, estamos a falar da compra de um caminhão, por exemplo, que nesse caso trata-se de um ativo, nós podemos mostrar isso, balançando de duas, ou seja, podemos mostrar isso balançando de duas formas, não é? De duas formas, ou o governo, ou seja, ou guardamos aquilo que é o valor numa conta nesse caso, vamos lá, numa conta de rendimentos diferidos, para ir libertando aos poucos. Então, ao guardarmos numa conta, nós vamos libertando aos poucos, não é? Ou nós só temos esse 1 milhão de meticais diretamente no preço do caminhão. Então, ao libertar aos poucos, nesse caso, pouco a pouco, dentro de um determinado período, nós vamos fazer aquilo que é o abate, nesse caso, desses 1 milhão que nós tivemos, né? Ou seja, que nós fizemos a tal compra do determinado caminhão.
Então, já ao longo do período, nós vamos abater esse 1 milhão diretamente naquilo que é o preço do próprio caminhão. Em seguida, temos a apresentação de subsídios relativos a rendimentos, né? Então, primeiro, nós temos de compreender, ou seja, de salientar que a apresentação de subsídios relativos a rendimentos são aqueles que são apresentados ou como forma de créditos nas demonstrações financeiras dos resultados ou como dedução ao correspondente gasto. Então, temos apoio do governo. Excluídas da definição de subsídio do governo estão certas formas de apoio do governo que não podem ter um valor razoável atribuído, bem como as transações como governo que não podem ser distinguidas das operações comerciais normais de uma determinada entidade. Por exemplo, se o governo nos dá dinheiro para pagar uma determinada formação profissional, né? Qualquer que seja uma formação profissional, nós podemos registrar esse valor como uma receita ou, por outra, como outros rendimentos, né? Então, ao usá-lo para reduzir diretamente a nossa conta de despesas como função, ou seja, nós podemos usar para deduzir diretamente aquilo que é a nossa conta de despesas da formação. Temos aqui um caso prático, onde irei mostrar de uma forma prática como é que esta norma funciona. Estamos aqui. Uma empresa recebeu um subsídio do governo no montante de 60.000 meticais. Para a formação profissional, um terço da formação foi realizado no ano anterior, outro terço foi realizado no corrente exercício, não é? E o último terço foi realizado no próximo exercício. Procede a contabilização do subsídio. Temos aqui uma resolução. Quer a parcela do subsídio correspondente a anos anteriores, quer a parcela do ano são contabilizados com o rendimento do período. Então, nós aqui podemos perceber que as duas parcelas, elas são contabilizadas como o rendimento do período. Então, nesse caso, a parcela do gasto a realizar no ano seguinte, ela é diferida para ser reconhecida como rendimento no mesmo período em que se reconhece o gasto que se destinou a subsidiar. Vamos lá, temos aqui um outro exercício. Uma empresa recebeu um subsídio do governo depois temos aqui lançamentos temos aqui os seguintes lançamentos. Nesse caso estamos a falar de subsídios do governo, onde nós vamos ter as seguintes contas: a conta bancos, a conta outros rendimentos ganhos operacionais, a conta acréscimos e diferimentos, e por fim vamos ter históricos. Então, como é que esses lançamentos funcionam? Temos a conta bancos e a sua subconta 1.2, que é depósito da ordem, no valor de 600.000 meticais. Temos a conta 6, a conta 7.8, a crédito. Nesse caso, essa conta está acreditada no valor, ou seja, outros rendimentos e ganhos operacionais com a sua subconta de 7621, subsídios à exploração, no valor de 40.000 meticais. Temos a conta 49, acréscimos e diferimentos, com a sua subconta de 4925, rendimentos diferidos no valor de 20.000 meticais. E por fim temos aquilo que é o histórico, não é? Pelo reconhecimento do subsídio do governo. E sempre é necessário que a gente coloque um histórico, porque o histórico é o que fala, nesse caso, é o que determina aquilo que é o sentido, nesse caso, do lançamento. É através do histórico como nós podemos perceber qual é o pedido, nesse caso, do exercício. Então,
Não tendo mais nada a apresentar, eu termino aqui a minha apresentação. E obrigado pela atenção dispensada.